Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Acolhendo generosamente a sugestão da mentora Glorinha, propõe-nos refletirmos hoje um pouco sobre a identidade de Jesus, manifestada por ele mesmo no Evangelho de João por 7 vezes, sob a lente acolhedora da doutrina dos Espíritos. Esta manifestação da identidade de Jesus se dá exatamente nas oportunidades em que ele disse: "Eu sou". Comecemos então examinando o significado deste "eu sou". Bem sabemos que o verbo ser, como predicativo, indica a identidade ou característica própria das pessoas e das coisas. Quando eu digo ele é o João, me refiro a alguém que tem características próprias, indelegáveis, de um ser humano chamado João. Da mesma forma, quando eu digo isto é uma cadeira, estou identificando um objeto que, pela sua utilidade, não pode ser chamado por outro nome. Mas antes de nós conhecermos os 7 "eu sou" de Jesus no Evangelho de João, é importante entendermos por que Jesus usou esta expressão. Em primeiro lugar, "eu sou" é a tradução do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Recordemos que, quando Deus falou com Moisés a partir da sarça ardente, Moisés lhe perguntou o seu nome. E qual foi a resposta que veio da sarça? Eu sou o que sou. Exatamente isso foi a resposta. Eu sou o que sou. Nós podemos conferir lá no versículo 14 do capítulo 3 do livro do Êxodo. Obviamente que o significado desse nome divino diz respeito à eternidade, à soberania, à autoexistência e à autossuficiência de Deus. E naquela época, os judeus começaram a considerar esse nome tão sagrado, mas tão sagrado, que ele praticamente tornou-se impronunciável. Os judeus davam um valor tão grande a esse nome que não se sentiam dignos de pronunciá-lo. E todas as vezes que as escrituras eram lidas ou copiadas, eles substituíam esse nome por Adonai, que significa meu Senhor. Então eles, em vez de falarem
Deus ou o eu sou, eles falavam Adonai para se referir a Deus. Que Adonai significa meu Senhor. Por isso é tão profundo o significado de Jesus explicitamente dizer eu sou. Porque Jesus, quando diz eu sou, fala claramente da sua divindade. Isso é tão verdade que pode ser explicado pela reação dos judeus em uma das ocasiões em que Jesus usou a expressão. Vamos recordar também, está lá no Evangelho de João, mas só que no capítulo 8, versículo 58, que certa vez os judeus, orgulhosos de sua descendência de Abraão, tiveram de escutar Jesus dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que interessante. Essa seguramente é uma das afirmações mais notórias acerca da divindade de Jesus, ao expressar abertamente a sua eternidade. Sim, porque quando ele diz antes de que Abraão existisse, eu sou. Agora, ele não diz eu era, ele diz eu sou, com o tempo verbal no presente. E isso significa o eterno presente da eternidade de Deus. Nessa ocasião que Jesus disse, antes de Abraão eu sou, os judeus imediatamente pegaram pedras para apedrejar Jesus, pois eles tinham entendido que Jesus tinha se apropriado do nome de Deus e ele não podia usar porque o nome era sagrado. Mas vamos então examinar quais são os 7 eu sou de Jesus, a partir do Evangelho de João. Na verdade, não são apenas 7 as vezes em que Jesus diz eu sou no Evangelho de João. Ao todo, pelo menos 23 vezes é possível encontrar Jesus dizendo eu sou no chamado quarto Evangelho ou Evangelho de João. Porém, em 7 ocasiões, Jesus diz eu sou seguido de uma metáfora que aponta para a sua obra redentora. Daí porque os teólogos falam nos 7 eu sou de Jesus em João. Vejamos então quais são eles. Primeiro, perdão. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Versículo 35 do capítulo 6 do Evangelho de João. A esse propósito, o benfeitor Emmanuel, no capítulo 11 da obra Caminho, Verdade e Vida, esclarece essa fala de Jesus dizendo, abre aspas, no sentido elementar, pão significa alimento básico, o que nutre as células e mantém a vida humana. Afirmando-se, porém, como o pão da vida, Jesus nos apresenta o sentido espiritual do seu ensinamento. O de alimento essencial, que garante os nutrientes necessários para o sustento moral do espírito. Jesus é o pão que fornece cotidianamente conforto espiritual.
Este conforto, diz Emmanuel, não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito o reduto fechado para as sombras. Fecha aspas. Olha que interessante. A comparação entre Jesus enquanto pão espiritual correlacionando com o pão material. A parte mais bonita que eu considero dessa fração de texto do Emmanuel, quando ele faz a comparação com o sol. Realmente o sol só penetra naquele lugar que não se fechou. A mesma coisa o ensinamento de Jesus. Para um coração fechado, ele nunca vai penetrar. Portanto, se nós quisermos que estes ensinamentos de Jesus sejam sol para nós precisamos abrir o coração. É fato que, através dos tempos, Jesus vem saciando a fome espiritual de quantos deles se aproximam, suprindo-os fartamente em termos de harmonia, equilíbrio, bom ânimo e força moral. Os ensinamentos de Jesus são capazes de provocar, de ofertar tudo isso para nós enquanto pão espiritual. Agora, é preciso que nós os estudemos e os coloquemos em prática. O segundo, eu sou de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará, não andará em trevas. Versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho de João. Nós bem sabemos que, no sentido físico, a luz ilumina o seu derredor, dissipando a escuridão e as sombras. Esse é o papel da luz do ponto de vista físico. Agora, você já imaginou a Terra sem a luz do sol? Faz uma ideia do que seria nós temos apenas a noite. A gente precisa entender que o Sol, considerado o astro-rei, o nosso astro-rei, ele não apenas ilumina, mas cumpre a função primordial de aquecer, sem o que a vida não existiria. Então, do ponto de vista figurado, como elemento figurado, a luz é aquilo ou aquele que esclarece, ilumina ou guia o espírito. Na obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, sob orientação do Espírito Emmanuel, o benfeitor traça a história da civilização à luz do Espiritismo. Em determinado momento, Emmanuel diz, abre aspas, todas as criaturas humanas se modificarão. Ele, Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Olha que interessante. Fecha aspas. Então, Jesus, enquanto luz, é eterno, jamais poderá ser destruído. Os seus ensinamentos podem até ser esquecidos, mas destruídos nunca. O Emmanuel, nesse livro, quando ele comenta a passagem evangélica, na qual
Jesus designou seus discípulos como sendo a luz do mundo. A gente pode conferir isso lá no versículo 14 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Assinalou para os discípulos uma tremenda responsabilidade sobre a terra. Observemos que Jesus quis enfatizar que todos nós, não apenas os discípulos, mas todos nós, seguidores de Jesus, sem espírito de sacrifício, renúncia, tolerância e boa vontade, somos lâmpadas mortas no santuário do Evangelho. Essa expressão, lâmpadas mortas no santuário do Evangelho, é do Emmanuel. Se é algo que nós não podemos descurar. O próximo eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Versículo 7 do capítulo 10 do Evangelho de João. No sentido físico, a porta é o lugar de entrada ou de saída de algum lugar. Entramos ou saímos por uma porta. Numa conhecida passagem do Evangelho, que está lá no capítulo 7, versículos 13 e 14 do Evangelho de Mateus, Jesus exorta os homens a que entrem pela porta estreita, alertando-os de que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos têm sido os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus que sugerem uma pergunta para todos nós. Qual tem sido a nossa preferência? A porta estreita ou a porta larga? A porta estreita dos sacrifícios, da renúncia, ou a porta larga das facilidades? A esse propósito, eu encontrei no capítulo 115, intitulado A Porta, da obra Pão Nosso, uma recomendação muito interessante do benfeitor Emmanuel. O que é que o Emmanuel nos diz? Abre aspas. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e que lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do caminho. Lembrar que esta parte que ele está comentando, o Emmanuel, diz respeito àquele evangelho de Jesus em que ele diz que é algum pastor, que cuida das suas ovelhas e que conhece as ovelhas uma a uma. Então o Emmanuel está chamando a atenção, relacionando a ovelha com cada um de nós, que nós precisamos reconhecer a porta exata pelo qual devemos passar, com o que ele chama de discernimento imprescindível, sabendo que nós, durante a caminhada terrena, a existência terrena, receberemos centenas, milhares de tentações, que ele chama aqui de apelos de ordem inferior, durante a existência, tentando nos tirar do caminho da redenção. O Emmanuel prossegue dizendo: nem sempre
A perda do rebanho decorre do ataque das feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cega quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Olha que interessante. Típico para nós, né? Com essa correlação entre a ovelha e o ser humano. Quantas vezes nós nos perdemos porque ultrapassamos essas barreiras que o próprio Evangelho nos sugere, nos coloca. Quantas vezes nós fomos realizar o nosso pasto em pastagens que não são convenientes? Quantas vezes abrimos mão de fazer as coisas certas e somos seduzidos pelos apelos das facilidades, das materialidades terrenas? E aí o Emmanuel faz uma advertência, uma pergunta, melhor dizendo. Quantos espíritos nobres han perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Perdão. Quantas vezes nós já fizemos isso? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos na maioria das situações. Copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Fecha aspas. Um recado direto para a nossa vaidade, a nossa incompreensão, a nossa fragilidade ante as seduções do mundo. Que lobo devorador é esse? A tentação. A tentação é o guardião da porta larga. Sempre a nos chamar, vem, passa por aqui que é mais fácil. Não tem por que você sofrer tanto. Venha por aqui, aproveite a facilidade que eu lhe ofereço. Vamos a mais um Eu Sou de Jesus. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, correlacionado com o eu sou anterior. Está no versículo 12 do capítulo 10 do Evangelho de João. A palavra pastor, do hebraico roê e do grego poimê, apresenta diferentes significados nos textos bíblicos. O mais conhecido deles é pastor como um guardador do gado. A palavra identifica aquelas pessoas que cuidam do rebanho, especialmente das ovelhas. Com a profecia de que na terra haverá um só rebanho, um só pastor, Jesus anuncia claramente que os homens um dia se unirão por uma crença única. Tal como a gente lê no item 32 do capítulo 17 da obra da codificação, a Gênese. E no item 32 desse mesmo capítulo, o codificador Allan Kardec relembra que, a fim de que os homens se unam por meio de uma única crença, é necessário que as religiões se encontrem num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes,
conforme a multiplicidade dos seus dogmas particulares. Se há uma esperança de que um dia todos professarão a fé em Deus, sem dogmas, sem alegorias, ao mesmo tempo que há essa esperança, há um certo desencanto pela dificuldade que se vê em função do que nós atestamos hoje, em relação à proliferação absolutamente exagerada de confissões religiosas. Toda confissão religiosa salva o seu profitente. E a partir desta promessa, muitos vão fazendo suas adesões, muitas vezes sem saber a que estão verdadeiramente aderindo. Por isso que o Kardec diz, é necessário que as religiões se encontrem num terreno neutro, mas que seja comum a todas, ou seja, tem que procurar esse viés que liga a todas e dizer, olha, o ponto de partida da gente é esse, a partir daqui então a gente vai abrir mão dos nossos dogmas e ver a realidade tal qual ela é. No contexto da citação de João, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, essa expressão, eu sou o bom pastor, significa expressamente o de ser ele, Jesus, governador espiritual do orbe, o condutor de nossos destinos, o guia e modelo da humanidade. Porque Jesus não é apenas o pastor. Eu sou o bom pastor. Ele qualificou a sua ação. Por quê? Porque ele conhece verdadeiramente as suas ovelhas e as orienta, as guia com segurança, com amor, ao longo do processo ascensional de cada uma dessas ovelhas, de cada um de nós. Jesus nos conhece na mais sublime intimidade. Ele sabe tudo de nós. Mas ele segue aguardando a nossa decisão de adesão plena ao seu evangelho. Não por conhecer, por estudar, por saber citar tudo do evangelho, mas por colocá-lo em prática. Lembremos que um rebanho, um pastor, representa a idade de maturidade espiritual da humanidade. Um só rebanho, um só pastor. Indica o surgimento de uma geração nova, que será solidária e fraterna. E claro que caminhará unida em busca da felicidade espiritual. Daí porque, lá na Gênesis, Kardec falou que as religiões precisam se encontrar num terreno neutro. Essa nova geração esperada, que será solidária, que será fraterna, cujo objetivo é a felicidade espiritual, ela marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento espiritual a que houver chegado, sem dúvida. Agora, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno, o tal do terreno neutro que fala Kardec. Aos homens progressistas se deparará nas ideias
espíritas uma poderosa alavanca. E com certeza que o Espiritismo achará nos novos homens espíritos absolutamente dispostos a acolher o ensinamento espírita, os pressupostos da doutrina dos espíritos. O próximo eu sou de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de João. Recordando que esta afirmativa, eu sou a ressurreição e a vida, faz parte de um diálogo que Jesus teve com Marta, irmã de Lázaro, quando Marta lamentou muito a morte de seu irmão diante do Rabi. Lembrar que Jesus estava fora e recebe um chamado urgente de Marta e Maria de que Lázaro havia morrido. E ele vai para lá e no caminho, Marta se adianta e encontra com Jesus e diz para ela que tinha certeza que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Este gesto da Marta ir em direção a Jesus é um gesto corajoso, decidido, verdadeiramente movido pela fé. Mas quando ela diz que apesar de Jesus não estar lá e por isso ele morreu, quando ela diz que seu irmão ressuscitaria no dia do juízo final, e Jesus lhe responde para a eternidade, responde dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que venha morrer no corpo, viverá. E todo aquele que vivendo crer em mim jamais conhecerá a morte. E logo depois de dizer isso a Marta, ele perguntou para ela, tu crês nisto? Porque deve ter ficado uma grande interrogação, né? Como pode-se, ainda que morto, viver? Porque o espírito é imortal. Vive porque alcança um estado glorioso da existência, com um corpo iluminado, livre de todas as reações biológicas dos corpos físicos. Vive em plenitude, muito mais que muitos vivos que vivem como mortos. É fato que existem pessoas que passam a vida inteira com muito medo da morte. Um medo exagerado, um verdadeiro estado de pânico. Sempre com aquela sensação de morte iminente. Geralmente acompanhada de um desconforto físico na região do coração. Quando sente qualquer desconforto nessa região, imediatamente pensa, vou morrer. Vai para o médico, vai no pronto-socorro, vai no hospital, faz eletrocardiograma, faz outros exames e não acha nada. A pressão pode estar normal ou levemente alterada, com uma taquicardia benigna, mas que não vai prejudicar a criatura. Mas a pessoa acha que está morrendo. Geralmente melhoram com um tranquilizante ou com um sono induzido. Essas pessoas que vivem com medo da morte são as que Jesus chamou de mortas na vida. Elas vivenciam de tal maneira a sua morte que sabem qual é a sensação da morte sem nunca ter morrido antes.
pelo menos nesta vida. Mas as memórias de suas desencarnações e dos lamentáveis estados pós-morte em que entraram, muitas vezes estão presentes. Crer em Jesus e naquele que enviou Jesus, Deus, é passar do estado de pânico da morte para a alegria da vida na ressurreição. Aquela ressurreição ensinada por Jesus, que é um estado de alma ainda muito distante de nossa realidade, quando habitaremos os corpos gloriosos, aqueles a que Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 40, lembrou ao povo de Corinto. Paulo disse: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. O nosso corpo físico alcança o seu bom momento quando se depura das doenças, quando se livra ou se limpa das pressões instintivas que o levam aos vícios. Por outro lado, o nosso corpo celeste, espiritual, encontra o seu momento ótimo quando alcança o estado que não necessitará mais da reencarnação como processo depurativo. Ou seja, quando nosso espírito não precisar mais reencarnar, nós atingimos a fase do corpo celestial. Não há mais necessidade do processo depurativo. É por isso que Jesus disse que crer nele, em última análise, liberta o ser humano do ciclo das reencarnações. Não vai mais precisar reencarnar. O próximo eu sou de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João. O confrade Jorge Alahá afirmou em uma palestra que eu tive o privilégio de ouvir, assistir, que esta frase de Jesus, na realidade, é: eu sou o caminho da verdade e da vida, ao invés de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também ele disse que isso pode ser uma questão de tradução, mas que o fato de estar escrito e conhecido no Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em nada muda a beleza e a importância e o significado do que Jesus quis dizer. Apesar de ser consagrada secularmente no meio religioso cristão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, traz como primeira lição dessa afirmação a autoridade de Jesus como governador do planeta. Uma autoridade concedida por Deus para suprir a todos nós, suprir a humanidade, dos recursos favoráveis para a nossa redenção espiritual. Agora, o interessante é que essa autoridade de Jesus, ela se manifesta de forma branda,
pacífica, sem violência de qualquer espécie, e está fundamentada na lei de amor, que em última análise reflete as leis de Deus. Não nos esqueçamos que aquele Deus dos exércitos, aquele Deus guerreiro do Antigo Testamento, nos foi apresentado no Novo Testamento, nos foi apresentado por Jesus como Deus de amor. Aliás, há um capítulo, um versículo no Evangelho de João que João afirma: Deus é amor. Na obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, o benfeitor afirma, abre aspas, sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio. Fecha aspas. Olha que interessante. Sua luz imperecível, ou seja, não se acaba nunca. Brilha sobre os milênios terrestres, eternamente, como o verbo do princípio. Ou seja, a origem está em Deus. Essa autoridade de Jesus como governador espiritual do planeta está calcada ou baseada no seu evangelho de amor e redenção. Claro, haverá uma consequência natural para todos aqueles que pautarem sua vida nesse evangelho redentor. O evangelho é o mapa do caminho, é a bússola, é o norte, é a orientação segura. Todos nós, sem exceção, nos tornaremos verdadeiramente cidadãos do reino de Deus quando pautarmos nossa existência nesse evangelho. Uma nova ordem se estabelecerá no planeta. Aí será quando nós sairemos da condição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Mas isso não vai vir por decreto, isso não vai vir por benesse divina. Isso é uma conquista do nosso esforço, da nossa luta diária em nos melhorarmos. Porque para nós sairmos do mundo de expiação e provas para o mundo regenerado, nós precisamos nos tornar seres humanos mais fraternos, mais solidários, mais justos, mais responsáveis, mais equânimes, mais pacientes, mais todas as virtudes crísticas. E é nesse momento que nós entenderemos e aceitaremos essa real liderança legítima e verdadeira de Jesus sobre as nossas vidas. Observemos que se Deus é a fonte inesgotável da vida, Jesus é o caminho permanente para o divino amor. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a estrada da esperança, da redenção, da renovação, da remissão dos pecados. Eu sou a salvação e a libertação da alma. Eu sou o caminho da luz celestial para afastar a escuridão das trevas. Este é o grande significado do eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho da regeneração espiritual de cada um de nós. E tal como ele afirmou, ninguém chega a Deus senão através dele. Mas não apenas como intercessor,
mas fundamentalmente por nós cumprirmos integralmente o seu evangelho de amor e libertação. A outra fala de Jesus e a última fala, a sétima fala do Eu Sou, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 15 do capítulo 15 do Evangelho de João. Olha que interessante. Eu sou a videira e vós os ramos. Então Jesus é o tronco e nós somos os ramos, presos a ele. Agora, se nós nos afastarmos dele, nós não daremos fruto, só daremos fruto se estivermos com ele. Muito bem. O que é videira? Videira é a planta da uva. Mas também pode ser chamada videira de vinha ou parreira. É uma trepadeira constituída de tronco retorcido, ramos flexíveis, folhas grandes e flores esverdeadas nos ramos que vão se tornar o fruto da uva. É fato que a videira depende da variedade, do clima, das características do solo. Logo depois que elas são plantadas, nos primeiros anos, elas ainda não produzem fruto. Por quê? Porque ela, enquanto árvore, ela precisa se fortalecer para suportar o peso da uva que será produzida. Olha que interessante. Porque Jesus foi fazer esta comparação? A gente sabe que antes da colheita, as vinhas, a videira, passa por diferentes estágios. Perdão. Que começa com a brotação, segue-se pelo crescimento, a floração, a pintura e a maturação. Fases sucessivas, uma após a outra, com o tempo certo de acontecer. É, portanto, um cultivo lento. E, para tanto, requer paciência e dedicação. Entende? Porque Jesus fez a comparação da mesma forma o Espírito. Assim também é o nosso despertar e evolução espiritual, você concorda? É uma coisa lenta, processual, que requer paciência e dedicação, da mesma forma que o cultivo da videira. Agora, quais o significado de Jesus ser a videira? Por que ele usou isso? Vamos recordar que lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, as venerandas entidades espirituais que colaboraram com Kardec pediram que ele colocasse a imagem da videira no livro. E Kardec escreveu lá: a alma ou espírito unido à matéria é o bago. Bago, na verdade, é o nome utilizado para designar o fruto. No significado da ilustração que está lá no Livro dos Espíritos, a uva representa o perispírito, que é a ligação entre o espírito encarnado físico e a alma. O suco da videira, ou seja, o líquido da uva, é o espírito.
Trata-se, portanto, de um princípio inteligente da própria essência do ser, o ser inteligente. O ramo ou galho da videira é que dá sustentação ao fruto. E lembra que a gente falou anteriormente, esse ramo precisa se fortalecer para suportar o peso da uva. Esse ramo, na ótica da espiritualidade, significa o corpo humano, simboliza o corpo humano. É a forma física que serve de instrumento para a vida do espírito no mundo material. Dentro do suco está o licor. O licor é resultado de um trabalho feito com o suco. É uma espécie de destilação que transforma gradativamente o espírito num ser mais evoluído. Portanto, precisa de paciência e dedicação. Nós observamos que em todas as lições, nas 7 lições do Eu Sou, Jesus colocou para nós coisas absolutamente possíveis e passíveis de acontecerem. Mas todas elas dependem da nossa decisão, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Me lembro de uma frase do Marcelo Lago, em que ele diz que todos querem ser iluminados, mas poucos querem fazer o caminho até a luz. Como diz o Roberto Carlos na música, essa luz só pode ser Jesus. Não há outra referência, não há outro norte, não há outra possibilidade de nós alcançarmos o reino celeste se não for através do cumprimento fiel do Evangelho de Jesus. Recordando que ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. A nossa mudança de conduta, a higienização dos pensamentos, das palavras, das atitudes, das realizações, o respeito pelo semelhante, o respeito a nós próprios, o respeito às coisas sagradas, às coisas de Deus, o estudo permanente, a aplicação intérmina dos pressupostos evangélicos garantirão, sem dúvida, o nosso progresso espiritual. Esperando ter contribuído para o entendimento desse assunto, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.